Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza, então, onde a gente faz as rodas de chá sempre na última sexta-feira do mês. Então, para não perder o costume, no nosso mês de junho, a gente marcou essa live junto com a Ana, que é a coordenadora de práticas integrativas, que sempre está na roda de chá e que a gente sempre troca muitas ideias antes de fazer a roda de chá, porque lembrando que é uma atividade que ela é interprofissional, a gente sempre discute muito o tema, muito o que a gente vai trazer para vocês, né? Com muito carinho, com muito cuidado, né? Às vezes exagera até algumas coisas, assim, tipo, será que a gente leva ou não? Mas a gente sempre tenta trazer com muito cuidado para vocês, para a gente conseguir discutir mesmo os assuntos e todos os impactos. Porque a gente sabe que a saúde não é só a saúde nutricional, não é só a saúde mental, né? É a saúde integral. Então, por isso que é tão importante a gente pensar no cuidado integrativo, né, Ana? A gente tem que olhar o todo, sempre, né? Em todas as situações. Legal. E a Ana tá ali de máscara, né, Aninha? Tá de máscara, com todos os cuidados no centro de saúde. Nós estamos... A gente tá aqui dentro da unidade, então a gente tem que estar de máscara e para que a gente não transmita e não corra o risco também aí de estar se contaminando, né? Essa é a nossa nova fase. E essa oportunidade, essa experiência até de estar na live, né? Que também é uma experiência nova. Gente, vocês não sabem como foi difícil para mim ter a Ana Lúcia na live. Foi muito difícil. Foi difícil. Estou muito feliz. Depois, agora, a gente nunca esquece. Agora, daqui para frente, são várias. Serão. Bom, Aninha, vou falar um pouquinho, então. Eu estava falando para eles, antes de você entrar, sobre o nosso tema de hoje, que é o sistema respiratório. E da grande importância da gente discutir isso, principalmente nessa pandemia que a gente está vivendo, né? E a gente não pode esquecer que é muito importante a gente estar muito atento aos sinais que o nosso corpo nos demonstra, né? Porque muitas vezes a gente acha que é simplesmente só uma dor de garganta, que é só um resfriado. E assim, os chás, eles podem amenizar alguns sintomas, eles podem nos ajudar nos cuidados, né? Mas é muito importante a gente saber o porquê que a gente está com esses sintomas, principalmente se há alguma infecção viral ou bacteriana, e também ir atrás disso, né? A gente identificar essas causas, principalmente porque se for alguma infecção, por exemplo, como no caso, né, o Covid-19 ou bacteriana, muitas vezes a gente vai precisar de outros cuidados também, né? Tá falhando um pouquinho. Então, eu acho que esse olhar do uso dos recursos naturais e das plantas, ele é muito importante, né? Entender que o uso de recursos naturais, ele é efetivo na prevenção, na promoção da saúde, principalmente com a melhora de muitos sintomas, né? Que a gente apresenta em várias questões, né? Relacionadas às nossas emoções, enfim. Mas nesse momento de pandemia, discutir sistema respiratório com um olhar de utilizar os recursos naturais como sendo algo suficiente, né, para essas questões respiratórias, é preocupante. Então, é importante que a gente tenha consciência de que o Covid, né, os sintomas que realmente aparecem são sintomas respiratórios. Então, mesmo que a gente utilize esses recursos naturais no nosso cuidado, é sempre importante a gente está realmente tendo um atendimento de um profissional para descartar uma suspeita de síndrome respiratória aí de Covid, tá bom?
Legal, boa observação. Isso é sempre importante, né? A gente sempre deixar isso bem claro, tá? Porque tem muita... Hoje eu fico preocupada porque tem muita questão também que a gente olha na internet e acha que vai curar, que, né? Mesmo de uma forma geral, né? Que um chá serve para alguma coisa e que tudo bem, eu não preciso investigar essa origem. E muitas vezes a gente vai mascarando, né, esses sintomas e o corpo quer dizer alguma coisa com aqueles sintomas. Ele tá dando uma advertência, né? Olha, não tá legal. Ou é uma postura que você tá tomando, né? Ou uma rotina que você tem que tá te levando a ter alguma dor. Então é muito legal a gente também lembrar que não adianta a gente só ir mascarando também esses sintomas, né? Outra coisa importante, Samantha, e a todos que estão nos ouvindo, é entender que o que é bom para mim pode não ser para o outro, né? Então, a gente percebe muito, principalmente com o uso da fitoterapia, dos chás, indicações, né, por amigos, enfim. Então, no uso da fitoterapia, é muito importante também uma análise global, que é esse olhar da integralidade, que é esse olhar de todas as necessidades de saúde e que é muito particular. Então, não é tudo que serve para mim que serve para o outro, né? Então, uma avaliação de um profissional também com o uso da fitoterapia é muito importante também. Eu sempre falo, né, Samantha, nas nossas rodas de chá presenciais, que não é porque é natural que tudo pode, né? Então, E nem pode para sempre, né? Eu acho que tem uma coisa também importante que você sempre fala, Ana, que é, por exemplo, eu sei lá, não estava dormindo bem, comecei a tomar um chá que fez super bem, e aí, então, vou tomar esse chá para sempre, né? Então, lembrar também dessa importância da gente, às vezes toma 2 semanas, faz uma pausa, né? Ou intercala com outra planta, acho que isso é muito legal. Ou intercala na alimentação, que não seja chá, ou no aroma, né? Que é essa opção que hoje eu estou enfatizando mais, né? Vou trazer as opções, como você também no chá, nós vamos trazer, mas existem outras possibilidades de uso, né? De utilização das plantas, que não só na forma de chá. Meu filho está viciado em maçã. Ele quer maçã. É o novo. É o novo. É o novo. Viciado em maçã. Nunca vi. Saudades. E aí, Ana trouxe algumas coisas para mostrar para vocês, que eu acho que é legal a gente conversar, porque a gente não tem tanto tempo assim, né? Dá pra gente, a roda deixar, a gente fala que é 1h30, mas a gente acaba ficando 2 horas e meia e nem vê o tempo passar. Mas eu trouxe para vocês, que eu já vou deixar fazendo enquanto a gente fala, que é uma coisa muito simples, né? Que eu deixei ontem, na verdade, eu coloquei na geladeira, eu coloquei cana, sempre fala bastante do abacaxi, né? E aí eu cortei simplesmente o abacaxi em rodelas e fui fazendo camada intercalada de açúcar, aí você pode pôr tanto o açúcar cristal, o açúcar mascavo. De repente você tem o açúcar refinado mesmo em casa, pode fazer. Vocês vão ver que geralmente as receitas que são a base para xaropes, elas sempre vão ou mel, ou um própolis, ou um açúcar, né? E aí eu deixei ontem, eu cortei então esse abacaxi, deixei ele guardadinho lá e ele vai soltando, que eu acho, não sei se dá para ver, eu vou colocar aqui num potinho. Ele vai soltando justamente essa calda, né? Que vai ser o nosso xarope. Principalmente, como que é, Ana, que você chama? É muito bom o sabor, né? Ele tem um poder... A gente brincava que limpa cobras e lagartos. Cobras e lagartos, né? Na realidade, ele é um excelente expectorante, né? Ele tem um efeito bastante intenso na expectoração. Quem é diabético, né? Essa tem uma observação importante. Muito importante. Aí é como vai o açúcar, né? E é uma concentração grande, porque a fruta já tem a frutose, né? Então, aí no caso, a gente vai buscar um outro xarope para vocês, tá bom? A gente pode pensar
em outras plantas que também têm, né, essa função, esse efeito expectorante, sem precisar adicionar esse açúcar, tá? Isso aqui eu estou mostrando para vocês, porque às vezes, lógico que não vai ser sempre que a gente vai fazer isso, né? Então não tem problema. E aí também a gente vai tomar uma colherzinha desse xarope, né? Pode até ser no máximo 3 vezes por dia. Até para as crianças acima de 5 anos, mais ou menos. E por uns 3 dias. Aí você pode guardar na geladeira, né? A criança já é uma dose menor, né, Ana? Para criança uma colherzinha de café e para adulto uma colher de sobremesa. 3 vezes ao dia é suficiente. 3 vezes ao dia e a gente guarda. Pode pôr, se tiver um pote escuro, melhor ainda, que eu não tinha aqui para mostrar para vocês. Eu preferi um claro para vocês verem como fica. Guardar e aí na dá para a geladeira. gente guardar na geladeira, né, Ana? Bem fechadinho. E dá para a gente colocar até uma hortelã-pimenta, né, Ana? Como é que é isso? Fica muito saboroso. Então, e falando da hortelã-pimenta, vou aproveitar o gancho, né? Das propriedades da hortelã-pimenta como óleo essencial, que são as mesmas, né? Ela é muito importante em todo o sistema respiratório. Infelizmente, a gente vai falar sobre doenças, né? Ou questões que estão causando problema no sistema respiratório, que a gente pode pensar nos resfriados, nas bronquites, nas sinusites, nas tosses e nas rinites também. Então, a gente pode fazer uso do óleo essencial da menta, e não só enquanto uma planta, né? Uma erva, fazer uma fitoterapia, um chá, mas a gente pode estar usando o recurso no aroma também. A hortelã-pimenta ele é um ótimo descongestionante. Então, quando o nariz a gente começa a ter uma certa congestão, inspirar suavemente o aroma do óleo essencial descongestiona de uma forma bem rápida. Eu Sabe sempre que me lembro... perguntaram, viu, Ana, que antes da live, quando eu coloquei lá que a gente ia falar sobre o sistema respiratório, me perguntaram justamente isso, se tinha alguma planta e se a gente poderia fazer uso, enfim, de chás, né? Eu sei que tem alguns chás, quando a gente faz também o chá da planta, às vezes a gente pode usar para inalação também, né? Isso, ou mesmo, né, o óleo essencial para rinite. Falaram que tem uma amiga minha que tem uma filha que sofre muito. Acho que poderia ser uma alternativa. Hortelã-pimenta, uma coisa que é muito importante, que também falamos sempre, né, Samantha, toda vez, é que o óleo essencial ele é bem concentrado, né? É o óleo da planta, que é extraído da planta. Então, ele não deve ser utilizado puro. Isso é muito importante. Quando eu for utilizar como aroma para aspirar, né, que eu vou dar uma inspiração e vou soltar esse ar, eu não devo encostar o óleo na minha pele, porque pode queimar, tá? Então, para o aroma é sempre passando longe e inspirar, para aspirar de uma forma bem suave, né? Porque tem certos aromas que são fortes também, e eles podem causar alguns sintomas não muito adequados se inspirado com muita força, tá? Então, a hortelã-pimenta ela é ótima no sentido de inspirar e descongestionar, tá? Para então, quem normalmente não conhece, né, Ana? Oi? A gente confunde a hortelã com hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta é mais conhecida como a menta, né? Isso, que é a menta piperita. A gente acha, né, às vezes para comprar como menta, e ela é muito usada nos cosméticos também. Então, aquele cheiro característico, né, da hortelã, que a gente sente falando um cheirinho de menta, é essa folha que a Ana está falando, né? Não é aquela hortelã rasteira, que às vezes a gente lembrando também, né? Lembrando, né, Samantha, que a gente deve usar o nome científico, né? Isso, muito importante. O nome científico dela é menta piperita,
né? Ótimo. Quando eu vou adquirir como óleo essencial, eu posso pedir hortelã-pimenta, tá? Tranquilo é que eu vou estar usando o correto. Então, no óleo essencial, posso pedir numa casa de produtos naturais como hortelã-pimenta, tá? Legal. Uhum. Uma coisa importante é que eu posso usar a hortelã-pimenta, que é a menta piperita, no chá. Eu posso utilizar como aroma. Eu posso fazer uma inalação, né? Esquentar a água, colocar o óleo E aí, e Ana, para deixar fazer uma todo inalação, só para inalar. quem está em casa, para lembrar, por exemplo, eu fervo a água, mais ou menos 1 litro de água, e eu Isso. colocaria quantas gotas do óleo essencial da hortelã-pimenta para poder fazer essa inalação? Sabe? Samanta, mais ou menos meio litro de água, tá? Para 6 a 8 gotas de óleo, tá bom? É uma Tá, boa proporção, tá? Meio tá legal. litro Só para pra gente. de 6 a 8 gotas, Tá legal, ok? porque às vezes a gente também pode se empolgar, e é isso que você falou, né? Uma coisa E importante também é com as crianças, porque eu não sei, algumas literaturas também falam para fazer essa inalação, tudo, acima de 12 anos, com alguns óleos. aham, Então, porque pode dar alergia, pode até olha, complicar mais o sistema respiratório, né, Ana? e alguns óleos, que a gente vai falar depois um pouquinho do eucalipto, ele pode, como se desse uma paralisada até no sistema respiratório, tá? Por isso que ele deve ser inspirado suavemente e lentamente, né? Nunca muito profundamente. Então, sempre de uma forma suave, tá? Para aspirar. Você falou E do eucalipto, Aninha, e aham. aí eu trouxe até consegui Ah, achar, você comprou? né? Foi Aham. certo, tá vendo? Ah, tá. Você Então, comprou. o Ana fala sempre, é isso, tem o Aham. nome, eucalipto, né? Isso, Mas aqui embaixo, tá? Vai ter o nome científico. E aqui isso. depois tem o laboratório, tem o farmacêutico responsável, data de validade. Então, quando for comprar, né, por exemplo, o eucalipto, é Eucaliptus globulus, né? Isso mesmo. É É isso assim esse que que a gente fala. vai indicar. Né? Tanto ele pode ser utilizado na inalação, ele pode ser chá por decocção, né? A gente pode estar utilizando ele para esse chá por decocção para fazer inalação, não sendo necessário o óleo essencial, tá? Ah, Então, entendi. eu sei que nesse momento aí que estamos isolados, né, saídas somente emergenciais, então os óleos essenciais, eles muitas Ajuda, né? vezes eles são necessários sair para comprar. E eles E duram muito, né, Ana? duram muito. Validade. E assim, Eles têm tem os óleos que são caros, mais caros, né? Mas se você for pensar que você vai usar uma quantidade muito pequena e que dura bastante, às vezes vale a pena, né? vale a pena. Uma coisa interessante, já que começamos a falar do eucalipto, Samantha, é que o eucalipto, quando eu utilizo ele na massagem, ele tem uma penetração pela pele que ele é absorvido e ele é eliminado pelos pulmões, né? Então, quando eu utilizo ele na preparação de um óleo para massagem ou para uso de um creme, né, preparando com eucalipto, essa absorção pela pele, ela é absorvida e ela vai direto para os pulmões, ela é eliminada pelos pulmões, tá? Legal. Então, o eucalipto ele tem também uma ação intensa sobre o sistema respiratório, nas gripes, resfriados, bronquites, sinusites, tosses, laringites, asma, né? Lembrando sempre que a gente está falando de questões de sintomas, tá? De melhora dessas questões. E vamos reforçar isso, né? Não é que vai curar, ok? Então, ela vai ajudar muito em todos os sintomas
né, ligados às questões da gripe, principalmente as congestões, né, a produção de muco, enfim. Eu acho muito importante ficar claro isso, né? Eu ainda falei que essa era a grande preocupação de fazer uma roda de chá nessa época de Covid com o sistema respiratório, né? Sim, aí a gente achou importante fazer, né, Ana? Porque é E, justamente para a gente discutir isso, que a gente tem que é, tomar cuidado com muita coisa que a gente lê, né? é, Achando que vai tratar, e às vezes é, começa a mascarar sintomas ou piorar, e aí não, demora às vezes para procurar um sistema de saúde, fazer um é, exame, né? E ficar mais atento aos sintomas. Bem importante. E aí, é, enquanto você vai falando aí, que acho que tem muita coisa para a gente falar, eu separei, porque assim, como eu cortei o abacaxi, e aí ah, sobrou a casca, né? Aí eu falei, ah, gente, eu não vou jogar essa casca fora, que a gente também tá falando muito de sustentabilidade nas rodas de chás, né? A gente também pensar, né, como um todo, um sistema onde a gente também não vai produzir tanto resíduo. E aí, então, eu deixei aqui as cascas separadas. E eu vou aproveitar enquanto a gente está fazendo a roda para ir fazendo um chazinho. Ó, então, as cascas já estão separadas. E aí, eu vou aproveitar aquele abacaxi que ficou lá para fazer o nossa, xarope no açúcar. Eu vou colocar junto, porque daí eu já não vou precisar, né? Ficar um pouquinho mais docinho, apesar que só a casca eu geralmente faço sem nada. Eu faço só a casca, sem açúcar. Não precisa, eu gosto de tomar os chás. A Ana me ensinou isso, a tomar sempre sem açúcar também os chás, né? Mas para não desperdiçar esse abacaxi, eu vou acabar colocando também. E como é casca, eu vou fazer em cocção. Que a gente aham, sempre fala, né, Ana? Cocção é quando a gente vai ferver junto a isso, água com as partes mais duras. Então, cascas, né? Então, por exemplo, quando a gente faz com canela, com gengibre, né? Com gengibre fresco, né? Ou rizoma mesmo. A gente sempre faz cocção, né? Que é fervendo água junto. Então, pelo menos ali uns 10 minutinhos, né? Se for um pouco mais duro, dá para deixar um pouco mais. Aí eu vou desligar e abafar. Quando eu for abafar, eu posso misturar alguma outra folha junto também, né? Que eu queira colocar para ter uma outra propriedade também do meu chá. Então dá para a gente depois escolher o que que a gente vai. Depois eu falo para vocês escolherem o que que a gente vai colocar junto também, viu, Ana? Mas enquanto é, isso, eu vou colocar aqui 1 litro de água e ah, vou fazendo a cocção da casca, tá bom? ok. Bom, Ana, pode Bom, falar o que você estava então, falando, que eu te interrompi. então nos óleos essenciais, a gente vai poder estar utilizando na inalação, na massagem e na aspiração, como aroma mesmo. Como aroma, eu tenho outras opções que não é só aspiração. Eu posso estar utilizando um aromatizador, né? Nós temos aromatizador, quando a gente utiliza óleo essencial, aromatizador elétrico. Nós temos aromatizador que tem uma velinha embaixo, né? E, e que a gente pode estar deixando no ambiente, né? E esse aroma, ele vai passando por todo o ambiente e vai deixando a casa normalmente com frescor, né? Principalmente a hortelã-pimenta, que ela é bem fresca, né? Ela dá uma sensação de frescor no aroma. Ô, Ana, quando eu for colocar no aparelhinho para aromatizar o ambiente, eu preciso Tá, colocar água junto, eu posso pingar então, direto o óleo. então, a gente coloca o óleo no aromatizador, a gente pode colocar 5 gotinhas de óleo e preencher com água o restante, né? A gente pode deixar com água depois. Mas até é possível usar só com óleo essencial também, tá? Ele vai aromatizar. Mas o ideal é colocar o óleo e depois a água cobrindo todo o espaço do aparelho, tá? Ou da peça
que é de cerâmica, né? Se for a velhinha, tá? Eu posso usar em spray. Eu posso fazer um spray para aromatizar a casa, né? Mais ou menos 60 ml de 60 ml de água, eu posso colocar mais ou menos umas 5 gotas também. Para 500 ml, eu posso pôr umas 20 gotas. Tá? E aí pode usar, Ana, sem ser água, outra substância, por exemplo, vinagre, alguma outra coisa? Ou não, é mais água mesmo. Né? Água. Ou se você quiser, até um álcool de cereal. Né? Álcool de cereal. Um borrifador com álcool de cereal. Mas em casa eu acho que o suficiente água, né? E até mais natural. Água Então, eu vejo que muita gente às vezes usa o eucalipto com vinagre, alguma coisa assim, pensando mais na limpeza do ambiente, né? Isso, também. Então, esses óleos, eles acabam fazendo essa limpeza, né? Porque o ar fica leve, fica fresco, né? Tanto a hortelã-pimenta quanto o eucalipto. Ah, que bacana, muito legal, Ana, porque tem várias opções, né? Então você falou, a gente pode usar o chá, então tanto o chá, né? Tomar o chá, como fazer inalação com chá, pode pensar na aromaterapia para a gente também fazer essa questão da inalação, né? Colocar gotinhas na água. A gente pode pensar em colocar num aromatizador de ambiente. Isso. E tem também que coloca em alguma peça no quarto, né? Algum cantinho, não tem também isso? Eu acho que eu não entendi a sua pergunta, Samanta. Tem Desculpa. gente que coloca, por exemplo, num travesseirinho, assim, alguma coisa que não vai ficar direto em contato com a pessoa, né? Que vai ficar no ambiente do quarto. Tem travesseiros, inclusive, né? Com a própria erva, que são preparados. Podem ser preparados, né? Com erva seca e ser utilizado como travesseiro, né? Em casas de produtos naturais, a gente acaba encontrando alguns desses travesseiros. Até tem diversas indicações, né? Para acalmar, enfim. Mas a gente pode estar pensando nisso. A gente também pode fazer, por exemplo, água de lençol, né? Que também é um álcool e que a gente acaba borrifando com óleo na fronha, em lençol, então fica um aroma muito bom. E os efeitos também são bem interessantes, né? Muito usando a lavanda, né, Ana, nesse sentido também. Com as crianças, quem tem dificuldade para dormir ou que é muito agitado, né? Também pode ser usado, né? Também. Legal. Se a gente for preparar um óleo para massagem, ou um creme, né, para massagem, a gente também vai seguir uma proporção, né, de mais ou menos para cada 100 ml, 10 gotas, né, de óleo essencial. E do óleo também, para cada 100 ml, 10 gotas. E aí, Ana, a proporção boa, porque a gente pode ter uma variação, mas essa é uma boa proporção para uso em massagem. Um óleo interessante para Aninha, só para elas saberem, pode ser um creme base ou pode também ser um óleo, né? Sim. O que você recomenda? Olha, nos dias mais frios é bem interessante o óleo, porque ele esquenta, né? Em dias mais quentes é interessante um creme. Mas um creme, como é para massagem, um creme com um pouco de óleo, né? Então, quando a gente vai fazer uma massagem, quanto mais ele deslizar, é melhor. E aí, qual óleo, Ana, que a gente pode usar? Então, um Pode ser bom um óleo óleo... de amêndoa ou é melhor de uva? Tem vários óleos, né? Um bom óleo que normalmente a gente utiliza na massagem é o de semente de uva, né? É um bom óleo. O de amêndoa, ele também é um óleo gostoso, hidratante e é um pouco
mais aromatizado, um pouco mais doce, né? Mas é um óleo bom também para ser utilizado na massagem e na pele, né? E agora que as pessoas estão em casa, mais isoladas, você acha que elas conseguem achar fácil para comprar pela internet? A gente consegue? Em lojas de Sim, produtos naturais? Consegue, né? sim. Tem várias lojas que a gente consegue pedir os óleos essenciais. Tem cremes hidratantes, né? Eu sempre falo de uma base neutra, né? Que não tenha nada. Então, um creme que seja neutro, tá? E aí a gente prepara. A gente falou da hortelã-pimenta, que seria a nossa menta, né? Que a Isso, gente conhece. A gente falou do eucalipto. A gente falou do abacaxi, é uma coisa fácil da gente ter em casa, que dá para fazer um xarope bem simples, né? Ou dá para a gente utilizar mesmo a casca para fazer um chá. E aí pensar em misturar com alguma outra coisa que a gente tiver em casa. E tem coisas também do dia a dia, né? Que eu lendo, fui ver, por exemplo, que também que tá presente muito na nossa cozinha e que a gente também pode usar como chás, que também são expectorantes ou antitussígenos, né? Muitas vezes até um efeito um pouco anti-inflamatório. E aí eu separei três, que assim, a gente compra até como temperos, né? Que a gente tem aqui, por exemplo, o tomilho, que aham, tem aqui é o óleo tomilho essencial. tomilho seco, né? Aham, A erva doce, que também aham. tá sequinha. E aqui o manjericão. Isso, E muitas vezes a gente fala como em alguns lugares o alfavaca, né? isso. E aí a gente pode pensar também nesses três que a gente pode usar na culinária, né? Mas a gente também pode fazer o chá tanto deles secos, como a gente compra, mais facilmente encontrado, ou fresco, que depois eu vou tentar ver se dá tempo de eu ir lá no jardim mostrar para vocês eles frescos que eu tenho na horta. E também os E o óleos, óleo, Ana? O também óleo os óleos essenciais. Tanto manjericão como tomilho, né? Com ações no sistema respiratório e podendo ser utilizado da mesma forma, né? Como inalação, na massagem, né? Como um descongestionante na aromaterapia e também utilizar como recursos de preparação de sprays, de banho, Samantha. Eu acho que eu esqueci de falar do banho, é né? verdade. A gente pode utilizar esses aromas no banho. É uma bucha, né, da escolha em casa, ela umedecida e a gente coloca uma gotinha só de óleo essencial, né? Dá uma mexidinha na bucha e toma e passa pelo corpo, pelo banho, é Nossa, isso eu suficiente. nunca fiz, Ana. Eu Óleo vou tentar essencial fazer. é muito bom, né? Que legal. Então a gente pode estar usando esses óleos que nós falamos aqui, que é o hortelã-pimenta, o eucalipto, o manjericão e o tomilho, né? Eu Ótimo. trouxe os quatro óleos. Uma coisa interessante, Samantha, que eu acho importante a gente falar, que relacionar com o Covid, né? Aqui no centro de saúde eu fiz bastante com os profissionais enquanto a gente rodava o chá, que era sentir o aroma. Então, os óleos essenciais, né? Eu falo que é uma possibilidade de testar o olfato, já que o Covid, muitas vezes, né? Bem Ele, lembrado, Ana. ele acaba tendo um efeito no nosso olfato, né? E a perda de olfato é um relato bem comum na presença de infecção por Covid, tá? Então, na aromaterapia, eu digo que pode ser um teste de olfato. Enquanto Verdade. você prepara o chá, a gente vai falando, Samantha. Eu tô fazendo aqui, eu vou fazer o de tomilho, porque eu Aham, nunca tomei. Aí eu vou certo. fazer um aqui, tô usando aqui uma chaleirinha aqui eu consigo separar, né, a água e Ok. a erva.
ter uma Aham. redinha, porque depois eu não vou precisar, já é só tirar, né? Então você quer É muito agilizar. bom Né? Eu ganhei da minha avó. Eu amo isso essa aqui. Amanhã eu chaleirinha. vó. Não sei se vocês sabem, mas também existem canecas, né? Também. Canecas assim, que você tem também a parte de porcelana, onde você põe a erva e a água. E aí é só tirar o copinho da cerâmica, É muito é prático. só o chá pronto. Isso. Tem um que eu ganhei da Viviane, que ela foi viajar e eu também acho lindinho, ó. Aham, Dentro, né? aham. Você fecha e aí você já coloca na xicrinha direto também. Isso. Isso é bem legal. Bem bacaninha. As coisinhas que a gente começa a gostar de chá, a gente começa a ir atrás, as pessoas começam a dar pra gente também, né? É bem bacana. Isso foi bem interessante também, o estímulo ao uso do chá, que aconteceu, por exemplo, aqui no Rodando Chá, que você sabe. Chegou um momento que os próprios funcionários começaram a se organizar para preparar o seu chá da tarde, né, para poder estar consumindo. Então, É, vai estimulando mesmo o uso e sentir os sabores, e sentir os efeitos da erva, né? muito legal, Ana. Muito E legal. aí, tem uma coisa também que eu fui lendo e eu vi, a questão do agrião. O agrião, ele é muito usado, né? Assim, a gente pensa na salada, em folhas, né? Mas a gente também tem xaropes feitos com E, agrião. A gente pode fazer o chá do agrião, que é uma coisa que a gente tem muito em casa. Então, não precisa também, né, querer achar que é uma coisa super longe, né? Fora da realidade da gente conseguir. Mas o agrião, ele é muito legal, que a gente pode tanto macerar ele, a folha dele, né? A gente pode fazer o chá mesmo, colocando a planta e na água fervendo. E depois a gente pode até, né, quem não tiver problema com açúcar, com glicemia, se quiser até adicionar um pouquinho de mel, depois de pronto o chá, também vai ajudar a expectorar, vai ajudar e também a questão do sistema respiratório, né? é possível também utilizar como gargarejo e bochecho, né? O manjericão, ele é bem interessante. Tá utilizando em gargarejos e bochechos. Principalmente pode estar relacionado à questão da boca, né? E a gente faz com que parte também acabe indo sendo assimilado. Então, nas Legal. questões de tosse, que acaba pegando a garganta, né, irritando a garganta, é bem interessante o gargarejo. E eu lembrando assim que para gargarejo a gente faz uma dose praticamente dobrada. Então, se eu uso uma colher de sopa da erva para uma xícara de água, para fazer um gargarejo eu uso 2 colheres mais ou menos de sopa para a mesma quantidade de água. Tá? Então, eu Então, vou faço deixar o um pouquinho chá mais mais forte. forte, né? E Deixa o chá mais forte para fazer o gargarejo. quando vai E aí, fazer gargarejo, pensando, o manjericão que você falou que é muito legal, pensando até nessa relação das afecções de aftas, né? Dessas inflamações que a gente tem de gengiva, é muito usado também, né, Ana? também. Por isso que ele é E interessante. Ah, legal. Entendi. Bem bacana. Dani, acho que a gente falou de bastante coisa, né? A gente falou do manjericão, lembrando do tomilho, do eucalipto, né? Tô lembrando das coisas aqui que eu tenho aqui, que eu separei, né? Da erva doce Ah, e que é uma coisa que também é uma coisa que a gente fazia muito aí no Rodando Chá. Rodando Chá, para quem não sabe, é, quando não teve mais a nossa roda de chá, porque a gente não poderia mais se encontrar em grupo, né? A Ana, com as residentes das práticas integrativas, tiveram uma ideia muito que eu achei o máximo, que foi de fazer o Rodando Chá. Então, na verdade, elas faziam os chás e rodavam no centro de saúde para os funcionários, até para a gente pensar, né, que a gente estava nesse ambiente que a gente estava ansioso, né? Muita gente angustiado, muita gente reclamando que tinha dificuldade de dormir, ou então mesmo querendo aumentar esse sistema imunológico, né? sim. Porque pensando em estar mais preparado fisicamente, né? Psicologicamente, para se também para esse impacto, né? Que a gente está vivendo. E E aí, pensando em ervas com propriedades antivirais, né?
Antibactericida. Aí, assim, misturava os chás, né? Misturava os né, Ana? E aí eu trouxe dois, que eu não assisti, que a Ana sempre colocava, e eu trouxe para vocês, que é o mulungu, que dá para ver, né? Que é muito legal. E deixa eu ver onde que tá o outro que eu tava aqui. Aqui, Aninha. Guaçatonga. Guaçatonga. E eu queria que você falasse pra gente por que você sempre colocava o mulungu e a guaçatonga num chá que a gente estava pensando aí para circular nesse momento que a gente vive aí no centro de saúde. Conta pra gente. Você acha que dá pra gente colocar a guaçatonga e o mulungu, por exemplo, junto com uns chás aqui, ou do tomilho, ou mesmo do abacaxi? O que você acha? Então, a guaçatonga, ela tem propriedades e ela tem trabalhos, pesquisas que mostram que ela tem uma atividade antiviral, né? Isso não quer dizer que eu vou estar tomando e que eu vou estar totalmente protegida contra o Covid. Não é isso, né? Eu vou estar estimulando o meu sistema, né? Todo a produzir uma forma de me fortalecer, né? Então, contra vírus. Mas isso não quer dizer que eu vou estar imune. E o mulungu, a gente usou muito e a gente acaba usando bastante nas questões mais de ansiedade, para as pessoas acalmarem, né? Para dar aquela calma interior, ou seja, a pessoa se sente mais relaxada, se sente mais calma, melhora o sono, né? Então a gente sempre associou o mulungu e a guaçatonga a outros chás. E aí a gente sempre usava um chá mais aromático, né? Então a gente sempre, como a guaçatonga e o mulungu, o sabor deles não é tão interessante, a gente sempre associava uma erva mais aromática, né? Às vezes colocávamos gengibre, sempre pensando também numa questão anti-inflamatória, enfim, mas tudo pensando numa prevenção, né? A gente falou bastante, Ana, na roda passada, sobre imunidade. Então, a gente citou, né, o gengibre, o alho, a cúrcuma, né? Então, acho que são a canela também, que, né, vai dar essa energia pra gente, né? Ficar mais disposto também. Então, acho que também são alimentos que a gente pode pensar, propriedades que a gente tem também para fortalecer nosso sistema imunológico e que a gente pode usar no nosso dia a dia. Então, complementando um pouquinho, por exemplo, esse chá que eu acabei de fazer de abacaxi, por exemplo, eu poderia colocar junto com a casca um gengibre, né? Uma canela, que eu acho que, né? Agora que eu abafei ele, eu estava até pensando que eu poderia pôr uma hortelã aqui dentro, né? E abafar com hortelã também. Mas como eu não tenho hortelã aqui, vou ter lá fora. Depois eu faço. Tá vendo aí, Samanta? Então, na verdade, agora não. Eu acho que eu vou levar lá fora para vocês verem. Depois a gente toma um chazinho. Quer dizer, eu tomo, né? Deixa eu ver. Vamos lá ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu tô até de blusa aqui, porque eu falei, nossa, se eu sair... Mas não tá muito frio não, viu, Ana? Não, choveu de manhã. Deixa eu ver aqui. Às vezes a internet começa a falhar aqui fora um pouquinho. Mas acho que tá dando, né? Tá dando sim. Ó. Vou baixar aqui. Olha. O que é isso, Muito bom. Lindo. Eu tenho o manjericão, tanto verdinho, como tem o roxo. Ele começa a dar uma florzinha, né? Que aqui eu cortei. Começa a dar a florzinha. Então ele não tem que tirar a florzinha, senão ele não... Né? Então tá tudo sem florzinha, mas ele dá uma florzinha branca, bem bonita. E a roxa dá uma florzinha roxa, né? Já podei, ó. Esse aqui é do roxinho, ó.
Dá uma florzinha roxinha. Aí Fala aqui... manjericão branco, né? Esse daí é da flor branca. Isso. Aqui tem um alecrim, viu, Ana? Que ele é muito polêmico, né? Aham. A A gente gente tem pode umas falar opções. outro dia dele. Essa é a hortelã que a gente conhece. Mas não é essa hortelã-pimenta, tá? Isso. Essa é a Não, hortelã que a gente conhece, né? Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho tomilho. bem melhor que o livro, né, Samantha? Não é mais fácil, Na né? roda Legal. de chá, nós mostramos as fotos, as E fotos pelo aqui? livro, né? Ó. É o Sei tomilho que dá esse? pra ver, é tomilho. É que ele tá aqui, ó. É que tá junto com o outro, ó. Ele é bem pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Bem pequenininho, tá vendo? Olha, ao vivo com a planta é outra vivência, né? Não é? Do que a gente olhar a foto da planta. Ó, é o tomilho, ó. Ele é bem Muito pequenininho, a bom o florzinha. aroma. Ele é muito forte, tanto que eu fiz o chá, eu não sei, estranhei, porque dá um Uhum. cheiro bem forte, né, Ana? Ele é forte, E aí eu tenho ele é aqui uma forte. que sobrou, né? A minha hortelã-pimenta, olha que secou. Ó. Ela secou, ó. Ela é bem sensível, né, Samantha? Então, eu acho que esses dias fez muito calor, mas a folhinha dela, ó, é assim, é diferente da hortelã. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Ela é mais compridinha, né? E é bem mais compridinha. Tem cheiro de pasta de dente. Inclusive, tanto o tomilho, manjerico, desculpa, o eucalipto e a hortelã-pimenta, eles são muito utilizados, né, em pastas dentifrícias mesmo, eles são industrializados, né? Sabe que eu adoro vir aqui no jardim comer a hortelã-pimenta. Adoro. Ah, Eu adoro. Muito hortelã-pimenta, bom. cravo, melhora bem a litose, né? Isso é verdade, é bom. Ó, Ai, alfazema, lavanda, desculpa. viu como tá bonita, Ana? Linda lavanda, linda. Tá linda, né? Viu? Conseguimos mostrar ao Estou vivo. conhecendo a sua horta, até que enfim. Viu? Deu certo, deu tempo. Deu certo. Que Agora bom. eu vou lá fazer o chazinho para vocês verem. Ok. Então, assim, a gente consegue em pouco espaço também fazer o cultivo, né? É que aqui a gente tem um espaço maior, mas dá pra gente fazer nos vasinhos. A gente fez aqueles vasinhos auto-irrigáveis, né? Lembra? Na roda de chá? Nós fizemos. Então, é assim, mesmo em apartamento dá para a gente fazer em floreira, né, Samantha? É possível a gente montar floreiras e ter os vasinhos e manter alguma erva. E até interessante, porque as plantas, lembrando que as plantas, a gente consegue dar um bom equilíbrio no ambiente, né? Quando a casa está com energia um pouco alterada, né? Quando a gente sente aquele cantinho que não é um cantinho muito agradável, que a gente sente que a energia não circula bem, a gente consegue corrigir bem esses ambientes com plantinhas, né? E é uma boa opção ainda ser ervas medicinais, né? É verdade, Ana. Tô aqui com um chazinho então de abacaxi, casca de abacaxi. Ele fica lindo. Deixa eu mostrar para vocês mais perto. O sabor. A Olha, cor. a cor, muito bonita. E o sabor também, né, Samantha? Quase que eu faço arte. Maravilhoso. E aí dá para vocês inventarem do jeito que vocês acharem melhor, né? Então dá para vocês aproveitarem quando for abafar, então a casca do abacaxi, colocar. Pode colocar hortelã-pimenta,
colocar canela, colocar um gengibre, né? Ou de repente até pensar aí numa plantinha, né? Um antiviral, um fungo para ajudar a dormir também. Aham. Acho que dá pra gente ir pensando nessas estratégias de ir compondo as outras plantas também, né? E lembrando sempre, né, do uso adequado, da forma adequada de preparo, e voltando nessa nossa conversa, né? E sempre com estudos, buscando artigos realmente que comprovem eficiente, né? E a gente fazendo esse olhar do que é natural com cuidado, né? Com muito cuidado. Obrigada, Ana. Quero agradecer muito que está acabando a nossa Eu live. que Já agradeço. tudo é rápido. Passa Uhum. super rápido, né? Foi ótimo, foi ótimo. Quero Que agradecer bom que hoje muito. deu certo, né? Fiquei muito feliz de você comigo, né? Lembrando as nossas rodas de chá do Centro de Saúde, com todo o seu conhecimento, que é maravilhoso, que sempre eu aprendo muito com você. Nós aprendemos juntos, com toda a equipe, todos nós aprendemos, né? Um grande beijo, um ótimo final de semana. Até mais, também. Tchau, gente. Tchau a todos. Até mais. Saudades. Tchau, tchau.